Boa noite a todos. Você leu sua Bíblia hoje? Se você não leu, você vai ler metade de um livro hoje comigo. Metade de um dos livros da Bíblia. Obadias. Ache lá. Eu sei que vai aparecer aqui, mas eu queria saber se você encontra Obadias. Você sabe onde está. Se você sabe que Obadias é um livro bíblico, que é de um profeta menor. Então ache lá Obadias na sua Bíblia. E hoje quero convidar os irmãos a refletir sobre um novo tema que vamos abordar nas próximas pregações. Nós vamos trabalhar o tema de poucas palavras, grandes mensagens. Com este tema, eu quero levar os irmãos a conhecerem os menores livros da Bíblia, aqueles que são de apenas um capítulo. E se fosse uma pergunta de concurso bíblico, eu esperaria que você acertasse. Então, quais são esses livros de apenas um capítulo na Bíblia? O primeiro é Obadias, que eu acabei de citar, e nós vamos começar com ele, fazendo 2 sermões em Obadias, porque vamos dividir aqui o conteúdo, apesar de ser um só capítulo, mas vamos focar em 2 sermões, então, o conteúdo de Obadias. Mas temos os demais do Novo Testamento. Temos Filemão, temos a 2ª e a 3ª carta de João, e também Judas. Então, se Deus assim permitir, nos próximos domingos passaremos por esses livros que têm poucas palavras, mas grandes mensagens. Vamos estudar então esses pequenos livros em tamanho, mas profundos em conteúdo espiritual para ajudar-nos a viver para a glória do nosso Deus. E vamos começar então, como disse, com o livro de Obadias. Obadias tem apenas 21 versículos. Mas é um livro importante, claro, ele está nas Escrituras. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então, como que o livro de Obadias nos ajuda a entender verdades centrais do Evangelho? Como que um pequeno livro do Antigo Testamento, como Obadias, que apresenta uma profecia contra um povo específico, chamado de Edom, ou seja, os descendentes de Esaú, como que esse conteúdo, que parece ser tão distante de nós, pode nos ajudar a avaliar nossas vidas e vivemos para a glória de Deus. Vamos pensar então um pouco sobre esse conteúdo, essa mensagem do texto de Obadias. Um livro muitas vezes ignorado por conta do tamanho, porque as pessoas não encontram para os seus estudos devocionais ou para pregações, inclusive. E ainda assim, como já disse, tem uma mensagem importante que queremos conhecê-la melhor nesses 2 próximos domingos. Obadias, quem é o profeta Obadias? O nome Obadias significa servo do Senhor ou adorador do Senhor. Mas nós não temos muito mais informações do que isso. Ao olharmos para o livro de Obadias, a gente vê no versículo 1 a apresentação, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. E aí continua a mensagem. Não temos nada a respeito de quem era Obadias. Se ele era descendente deste ou daquele homem, daquela pessoa, ou se ele servia com este rei ou aquele outro. Não temos nenhuma grande informação de Obadias, mas isso é interessante, porque quando o homem desaparece, a mensagem que ganha destaque é a mensagem do nosso Deus. Então ele não tem ali grande relevância na história, assim como Isaías, Jeremias, que são bem conhecidos, mas ele tem uma grande importância também como um servo de Deus. Quando que esse livro foi escrito? Temos 2 possibilidades, uma considera uma data mais antiga, lá por volta dos anos 845 a.C., por conta de um ataque que Jerusalém sofreu nos dias do rei Jeorão. Então ali é uma menção de um ataque a Jerusalém, já que o livro fala sobre este ataque, ou sobre um ataque que não dá para entender especificamente qual é. Mas pode ser, e eu acredito que é a melhor opção, que esse livro tenha sido escrito depois do exílio, depois da invasão da Babilônia em Jerusalém. E aí então esse livro fala justamente desta invasão, ou deste ataque de Nabucodonosor lá em Jerusalém. Mais uma informação para nós lermos então os primeiros versículos. Obadias está profetizando contra Edom. Edom é um povo descendente de Esaú, irmão gêmeo de Jacó.
E apesar desse vínculo familiar, esses dois povos não eram tão amigos assim. Então, Edom, ele se manteve longe da relação com Israel e até tomou atitude hostil contra Israel. E nós vamos notar isso nesse livro aqui. E também notamos que Edom, ele observou, ele soube da invasão de Jerusalém, não se importou, não demonstrou compaixão, pelo contrário, se alegrou com essa tragédia e assim participou dos saques, invadindo e levando coisas para si, e assim viveram como inimigos. O problema de Edom não era simplesmente uma questão política ou militar. Nós vamos notar isso, tem a ver com a vida espiritual. Edom era um povo orgulhoso, uma cidade construída entre montanhas, na atual Jordânia. E se você já assistiu ao filme Indiana Jones, olha só, como ele é culto, né? Ali você deve ter visto uma das cenas de uma construção de uma entrada de um reino, né? Podemos chamar assim, nas rochas. Aquelas fendas da Jordânia é a região aonde Edom também existia. Não é que aquela imagem que existe até os dias de hoje, lá na Jordânia, seja exatamente o local de Edom, mas era aquele tipo de construção, assim, nas rochas, de forma muito segura, com uma proteção, humanamente falando, muito grande. Mas esse livro de Obadias nos mostra que nenhuma fortaleza humana é alta demais para escapar da justiça de Deus. Vamos ler os versículos de 1 a 14. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se os ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído, não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés. E não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente, quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter passado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Oremos. Senhor, obrigado pelo texto que nós acabamos de ler. Um livro do profeta Obadias, inspirado pelo Espírito Santo, que faz parte da Bíblia, faz parte da sua palavra e que nos traz uma mensagem importante sobre a maneira do Senhor agir
nos faz entender que o Senhor é um Deus soberano, justo, aquele que espera que os homens aqui neste mundo lhe sigam com temor e obediência e que fujam das atitudes de orgulho, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Pai, nos ajude a pensar sobre este texto e nos ajude também a pensar como podemos viver melhor para a glória do Senhor. No nome do nosso Salvador. Amém. Nós vimos então o texto aqui de Obadias, metade do livro praticamente, versículos de 1 a 14, e vamos pensar no tema o pecado da soberba e o juízo de Deus. O pecado da soberba e o juízo de Deus. Como já mencionei, Obadias é um profeta que não aparece, mas a mensagem ganha grande destaque. Ele está ali apenas como um servo, está ali apenas como um mensageiro e leva essa mensagem que o povo de Judá pôde ler e encontrar consolo. Então, de certa forma, também queremos encontrar esse consolo por meio dessa profecia. Apesar de não sermos Israel étnico, né, o povo, a nação, mas temos muitos princípios que nos ajudam a entender a relação com Deus. Então, este livro nos apresenta aqui 3 aspectos do orgulho que provocaram o juízo de Deus. O orgulho provocou o juízo de Deus, a intervenção divina. E o Senhor, então, assim, nos mostra isso nesse texto. Vamos começar com o primeiro aspecto. O orgulho nos leva a confiar em nós mesmos. O orgulho nos leva a confiar em nós mesmos. Veja mais uma vez o versículo 3. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo, quem poderá me jogar lá para baixo? Então aqui vemos o pensamento, o discurso de Edom. Veja que o coração de Edom, de toda aquela nação, foi enganado pelo orgulho. O orgulho do seu coração o enganou. Como já disse também, Edom vivia nas regiões montanhosas da atual Jordânia, nos dias de hoje, onde tem a cidade de Petra, aquela cidade feita então em pedras. Aquela região montanhosa era uma maneira do povo de Edom encontrar segurança. E não só segurança, eles achavam que ninguém poderia invadir aquele reino, que ninguém podia derrubá-lo, e se sentiam então muito orgulhosos por conta dessa proteção. Mas o orgulho do seu coração o enganou. Aqui, eles podiam estar pensando, quem é que vai conseguir invadir nossa cidade? Nós estamos vivendo de uma forma que não temos como sermos vulneráveis a ninguém. Eles olhavam para as alturas e diziam, como o texto diz, quem me derrubará? Quem pode invadir nosso reino? Versículo 4, temos a resposta de Deus. Ainda que você suba como águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Dá para imaginar a cena? Um povo todo orgulhoso, dizendo, ninguém vai invadir, ninguém vai nos derrubar aqui, mas aí o Senhor, sabendo daquele coração do povo, diz, vocês podem falar isso, mas eu posso derrubar vocês. É óbvio que ninguém pode competir com Deus, mas infelizmente muitos homens, muitos seres humanos pensam que podem competir com Deus. O maior problema de Edom, então, não era ter essa proteção, era, como já disse, uma questão espiritual. O coração deles, a essência deles, o enganou aquele povo. O povo encontrava falsa segurança, segurança nas posses, no poder, na inteligência, na influência, na religião, na sua própria capacidade de se proteger, mas tudo isso era falso, não trazia verdadeira segurança. O orgulho faz o homem acreditar que ele não precisa depender de Deus. O orgulho faz com que as pessoas, não só Edom, mas agora estou falando sobre a realidade da humanidade, a humanidade chega a pensar que por ter isto ou aquilo, ter poder aqui, ter esse tipo de situação, ter finanças e ter isso ou aquilo, isso pode dar segurança para a sua vida aqui neste mundo. Isso é a raiz do orgulho.
O orgulho produz independência de Deus e falsa segurança. Observe mais uma vez o texto. Quem vai nos derrubar? O Senhor diz, eu posso derrubar vocês. Edom não falou em palavras para que outros estivessem ouvindo, mas aquela atitude secreta do coração era conhecida por aquele que sonda os corações. Aquela arrogância do povo de Edom, escondida no seu coração, aquela autossuficiência silenciosa, era um grito aos olhos daquele que é o Criador de todos nós, o nosso Deus. Ele sabia exatamente o que aquele povo pensava. O orgulho, então, é um pecado que pode ser aparentemente silencioso, mas silencioso em relação aos outros que estão ao nosso redor. Mas Deus conhece perfeitamente os nossos corações. O orgulho é um pecado extremamente enganoso, que normalmente conseguimos enxergar nos outros, mas não em nós mesmos. Como é fácil dizer, aquela pessoa é orgulhosa, só que não está olhando para si, né? Essa é a nossa tendência como pecadores. Sabe quem agiu assim também? Foi o próprio rei Nabucodonosor, aquele que invadiu Jerusalém, que possivelmente fez com que tudo isso acontecesse e servisse então de contexto para o livro do profeta Obadias. Nabucodonosor, certa vez, ele expressou de forma muito clara a sua autoconfiança, a sua forma orgulhosa de se ver como rei. Ele caminhou até o terraço do seu palácio, certa vez, lá em Daniel capítulo 4, e disse o seguinte, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Ao ele falar isso, imediatamente, enquanto ele falava dessa forma orgulhosa, Deus o humilhou. Deus o fez viver como um animal, até que ele reconhecesse que o Altíssimo é que tem controle sobre todas as coisas e que é digno de toda a honra e toda a glória. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Edom dizia, quem vai me derrubar? Nabucodonosor dizia, olha o que eu construí, a grande Babilônia. Ambos aprenderam que a autossuficiência é uma ilusão diante de Deus. Agora, como é que isso apresenta o Evangelho para nós? Bem, isso aqui aponta para uma realidade da humanidade. Primeiramente, vista lá no livro de Gênesis, com o capítulo 3, como nós vimos lá naquele capítulo, falando sobre a queda do homem no pecado. Adão e Eva pecaram. E o que os motivou? Motivaram aquele primeiro casal a pecarem. Justamente a ideia de autossuficiência. Queremos ser igual a Deus. Queremos viver a nossa vida, do nosso jeito. Vamos ouvir aqui as palavras da serpente e vamos desprezar as palavras de Deus. Adão e Eva expressaram a arrogância do ser humano, tentando viver sem o Senhor. E muitas pessoas tentam fazer isso nos dias de hoje. Muitas pessoas tentam viver a vida aqui neste mundo como se fossem donas do seu destino e capitães da sua alma. Fiz uma referência agora a um poema conhecido como Invictus, que diz mais ou menos o seguinte, eu sou o mestre do meu destino e o capitão da minha alma. Bem, sem falar sobre o contexto desse poema, que ele foi escrito numa situação de sofrimento, de dificuldades e tal, mas ele revela a tendência dos seres humanos de acharem que são mestres de suas vidas e capitães das suas almas, que podem fazer o que querem, que podem conseguir tudo o que sonham, quando na verdade isso é impossível, porque o Senhor é que está no controle de todas as coisas e nós devemos temer a Ele e viver em obediência a Ele. Essa realidade nos leva a pensar sobre muitas coisas da vida. Como nós nos relacionamos, como lidamos uns com os outros. Toda vez que passamos a confiar mais em nossos recursos, capacidades, quanto mais nós cremos que as nossas posições, experiência, até mesmo experiência com o Senhor, no sentido de, eu consegui fazer isso e aquilo, eu tenho uma relação especial então com Deus. Muitas vezes isso está levando cada um daqueles que pensam assim para um caminho semelhante ao de Edom. Orgulho, autossuficiência, não temor e obediência.
E toda autossuficiência é uma ilusão diante de Deus. O orgulho espiritual, esse orgulho de achar que não preciso de Deus, eu posso ser salvo do meu jeito, eu não acredito que Deus vai fazer isso ou aquilo, não vai me julgar, porque eu creio que vai ser assim. Essa autossuficiência, essa soberba espiritual, é uma das marcas dos pecadores dos nossos dias. Aquela marca que nós todos aqui já tivemos, especialmente naquela fase que nós não conhecíamos o Evangelho e achávamos que nós já poderíamos ser salvos do nosso próprio jeito. Talvez você esteja vivendo assim hoje e precisa desse arrependimento diante do Senhor. Por quê? Porque Deus continua resistindo aos soberbos, assim como resistiu Edom. Não há segurança fora da dependência do Senhor. Vamos para um segundo aspecto do orgulho que foi manifestado aqui por Edom. O orgulho nos faz ignorar a justiça de Deus. O orgulho nos faz ignorar a justiça de Deus. Versículos de 5 a 9. Agora aqui, nesse texto, Obadias ele está descrevendo a intensidade da destruição de Edom, dando detalhes sobre o que Deus há de fazer, ou haveria de fazer. O juízo de Deus é apresentado aqui, então, de forma clara, completa, de forma inevitável. Inclusive diz, de uma forma bem interessante, que ladrões normalmente invadiriam e deixariam algumas coisas. Que os colhedores de uvas invadiriam e deixariam alguns cachos, numa invasão aparentemente normal. Mas com Edom não ia acontecer nada disso. Não ia sobrar nada. Nem bens, nenhum tipo de conquista, e não sobraria nada das suas uvas ou seus alimentos. Edom seria, então, julgada pelo Senhor. Não escaparia do juízo dele. O povo, que se considerava um povo forte, que não podia ser invadido, tomado por ninguém. Um povo que se considerava um povo sábio, cheio de estratégias humanas. Esse povo iria ser invadido, iria ser fracassado, ia ser traído pelos seus aliados, iria ter os seus guerreiros destruídos, porque não é o rei, não são os guerreiros que protegem as vidas. Quando Deus está aplicando o seu juízo, Ele aplica com toda tranquilidade, porque Ele é o Deus que governa todas as coisas. E Ele faz as coisas acontecerem do seu jeito. Então, a soberba de Edom levou aquela nação, aquele povo, a uma ruína. Mas uma ruína completa. Edom acreditava que jamais seria alcançada, mas Deus alcançou e destruiu. Humilhou, derrotou, fez com que eles perdessem a sabedoria. E assim a gente entende que o orgulho convence o pecador de que ele não prestará contas diante de Deus. O orgulho convence o pecador de que ele não tem que prestar contas ao nosso Deus. Essa é a maneira daqueles que estão resistindo ao Evangelho pensar. Não vai ser bem assim, vai ser diferente e tal. Edom estava agindo dessa mesma forma. Isso nos faz lembrar do rico insensato. O rico insensato que é citado lá em Lucas, capítulo 12. Se você estiver lembrando daquela parábola, Jesus fala sobre um homem que teve uma grande colheita. Os seus celeiros estavam abundantes, cheios. E esse homem, esse rico insensato, ele disse assim ao seu próprio coração: você tem um depósito, muitos bens para muitos anos, então descanse, coma, beba e aproveite a vida. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Você é rico, você tem tudo. Só que naquela parábola, o Senhor diz então: louco, insensato, esta noite lhe pedirão a sua alma. Aquela história contada por Jesus nos mostra que um homem pode tentar encontrar segurança naquilo que tem, recursos, posses, mas esquecer da realidade espiritual. Assim como nos nossos dias.
Pessoas podem achar que basta ter uma profissão tal, ou um trabalho assim, ou mais um seguro desse tipo, daquele outro, mas esquece da alma, esquece da relação que deve se desenvolver com Deus, para reconhecer que é um pecador e que precisa dele. Não são posses ou recursos que podem nos dar segurança neste mundo, mas sim uma vida de temor ao Senhor, de desejo de adoração, de expressão de dependência dele. Edom acreditava que sua posição era segura. O rico também, dessa parábola, acreditava que os seus celeiros eram seguros. Ambos esqueceram que Deus é o Senhor da sua história. Como é que você está vivendo a vida espiritual aqui neste mundo? Será que você é um servo do Senhor e que tem reconhecido que é Ele que é a sua motivação de vida? É Ele que te dá o contentamento? Ou você tem procurado desenvolver contentamentos em outras coisas, em outras pessoas, em outras situações? Muitas pessoas vivem como se nunca fossem comparecer diante de Deus. Muitos vivem do seu próprio modo. E esse texto do profeta Obadias nos lembra que ninguém escapa da justiça de Deus. Não é que agora temos que pregar o evangelho dizendo que as pessoas que não se converterem vão para o inferno, ou falar coisa parecida para as pessoas assim: se você não se converter agora, você vai para o inferno. Isso não expressa amor, isso não expressa misericórdia. É uma realidade, eu sei que você quer dizer isso aí, mas maneira, né? Essa é a questão. Deus está no controle, Ele é o juiz. Ele vai condenar aqueles que rejeitam o seu Filho. Mas nós temos que pregar o evangelho falando sobre Cristo Jesus, para que as pessoas o conheçam, para que pessoas entendam que Ele é o Salvador de nossas vidas, e assim então, não por medo, mas pelo entendimento de que a vida só faz sentido numa relação com Ele, possam então se converter e seguir a Cristo. Nós todos não devemos seguir a Deus por medo do seu juízo, mas devemos ao mesmo tempo, de forma equilibrada, ter temor do seu juízo. Ele pode fazer conosco o que Ele quiser, e Ele nos adverte, Ele nos ensina, Ele nos corrige. Nós vamos ver isso no próximo texto, no próximo sermão, sobre essa promessa misericordiosa de Deus de restauração. O que podemos aprender aqui é que nenhuma condição humana pode impedir o juízo de Deus. Não é a inteligência natural deste mundo, não são posses, não são os pais serem crentes que vai garantir que você tenha uma vida livre do juízo de Deus. Nada. Aquilo que mais confiamos, ou em quem mais confiamos, pode se tornar uma decepção quando nós entendemos a realidade espiritual das coisas. Nós temos que confiar somente em Jesus. E uma verdade que podemos destacar também é que o juízo de Deus não falha. Edom estava ali, naquela posição de arrogância, por alguns anos inclusive, enquanto o povo de Judá estava sendo julgado por Deus, estava sofrendo por alguns anos. Mas Deus age no devido tempo, no momento que Ele quer, na hora certa. Isso também nos leva a uma aplicação importante para o nosso viver aqui. Nós passamos por dificuldades também, enfrentamos lutas, mas será que o Senhor está vendo isso? Com toda certeza. E Ele vai agir para o nosso bem, como diz Romanos 8, 28 e 29, para sermos mais parecidos com Cristo por meio de todas as circunstâncias da vida. Nada é um mero acaso. O Senhor está no controle sempre. Neste texto, Deus nos mostra 3 aspectos do orgulho que provocaram o seu juízo. Nós vimos o primeiro aspecto, que o orgulho nos leva a confiar em nós mesmos. O orgulho engana a humanidade. Segundo, o orgulho nos faz ignorar a justiça de Deus. Nos faz achar que podemos viver do nosso próprio jeito e que Deus não vai fazer aquilo que Ele disse que vai fazer, como Edom pensava. E o terceiro e último aspecto é: o orgulho nos torna indiferentes ao sofrimento do próximo. Veja versículo 10.
por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Lembrando que Esaú e Jacó, eles eram irmãos gêmeos que deram origem às duas nações. Edom, que foi descendente de Esaú, e Israel, descendente de Jacó. E agora, pensando alguns anos depois, né, daquele nascimento desses gêmeos, eles já eram nações bem estabelecidas e não havia uma relação harmoniosa. E veja que o texto diz que a atitude de Edom foi uma atitude violenta. Agora, então, aqui o profeta Obadias começa a apresentar de forma específica os pecados de Edom. Isso também é interessante, porque a gente vê que Deus é o único juiz perfeito. E ele julga todas as coisas. E quase que numa estrutura de tribunal, agora aqui Deus começa a apresentar cada uma das acusações. Você não devia ter feito isso. Você não devia ter agido assim. Você não devia ter feito dessa forma. É claro que Deus está condenando. Assim, nós notamos que o nosso Deus não é injusto. O nosso Deus é aquele que fala que a salvação está em Cristo Jesus. E aqueles que o rejeitam já estão debaixo da condenação. Ele está dizendo o que vai acontecer com aqueles que são salvos e aqueles que não aceitam Cristo Jesus. Ele é um Deus justo e ele vai aplicar esse seu juízo. Nesse texto especificamente, a repetição "você não devia", ela é enfática. São várias citações. E aqui mostra que a culpa de Edom era incontestável. Deus enumera, ele elenca várias das acusações como um promotor apresentando provas diante de um tribunal. Mais que isso, Deus mostra que ele, nosso Deus, ele conhece todas as coisas perfeitamente, aquelas que os homens podem fazer achando que estão fazendo escondidos, que ninguém observa, nada pode fugir dos olhos do nosso Senhor. Ele conhece tudo e conhece as motivações do nosso coração. Ele vê nossos olhares, nossas palavras, nossas intenções, até mesmo a nossa reação diante do sofrimento alheio. Agora vamos notar então essas acusações. Veja uma progressão, de certa forma, do pecado de Edom. Versículo 11. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e se lançaram sortes sobre Jerusalém, você era um deles. Aqui podemos então chamar de indiferença. O pecado da indiferença diante do sofrimento. Edom, você estava lá, você viu e não fez nada. Na verdade, assistiu à calamidade. Foi testemunha, viu o que estava acontecendo com Jerusalém, mas permaneceu parado. Indiferença. Esse é um pecado que aparentemente é um pecado sutil. E que muitas pessoas às vezes acham que isso não é tão sério como outros pecados de agressão ou de fazer mal intensamente contra outras pessoas. Mas ser indiferente não adora a Deus. A indiferença é uma demonstração de falta de interesse no outro e falta de misericórdia, falta de compaixão. E nós temos uma tentação muito séria nos nossos dias. É tanta coisa para fazer, tantos compromissos, tantas responsabilidades, que facilmente podemos estar desenvolvendo o olhar indiferente para aqueles que estão passando por sofrimento. Agora, note que o caso aqui específico era um clima de guerra e que Jerusalém estava sendo destruída. Edom vê e não faz nada. Veja também um outro pecado. Versículo 12. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. O pecado aqui é da alegria,
diante da dor alheia. Uma indiferença que levou agora a uma alegria diante da dor daquele que está passando por momentos difíceis. Lembra de 1 Coríntios capítulo 13, quando nós temos a descrição do amor? O amor, ele não se alegra com a injustiça. O amor, ele se importa. Mas aqui vemos alguém que estava alegre diante de toda aquela situação. Eles se alegraram com a destruição de Jerusalém. Eles estavam sendo hostis na relação com aquele povo irmão. Quando Jerusalém foi destruída, os edomitas, eles não só não ajudaram, mas eles comemoraram. Estavam festejando o que estava acontecendo com Jerusalém. Eu sei que em proporções bem diferentes, nós não vamos agir assim, porque nós não estamos pensando num povo ou até numa pessoa que está sofrendo. Mas dependendo da situação que você vive com os seus colegas de trabalho, ou de escola, ou faculdade, ou até em casa, às vezes dá vontade de dizer aquele bem feito. Só eu que penso assim, só eu que sou um pecador miserável, né? Mas enfim, você sabe do que eu estou falando. Às vezes dá aquele desejo de, tá vendo? Meu Deus me protege, né? Meu Deus vai punir essa pessoa. E aí começa a desejar de forma talvez mais sutil, mas ainda assim desejando uma alegria por meio da dor daquele que está sofrendo. O Salmo 137, versículo 7, ele é um salmo que faz referência a esse contexto de Obadias a respeito de Edom e Jerusalém. Na forma de uma poesia, na forma de uma música, como é o salmo, foi dito o seguinte: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois eles diziam, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Enquanto o povo de Deus chorava, Edom festejava. Por isso Obadias anuncia que o Deus da aliança viu tudo e traria justiça. Veja mais uma progressão de pecados. A indiferença, a alegria, agora uma participação do saque, ou seja, oportunismo. Versículo 13. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da calamidade. Edom se aproveitou da tragédia de Jerusalém para tirar vantagens. Mas em meio a tudo isso, veja o versículo 13 no seu início. Entrado pelo portão do meu povo. Do meu povo. É uma das expressões mais confortadoras que nós podemos encontrar aqui nesse texto. Porque em meio a uma calamidade, em meio a uma tragédia, Deus não chama o seu povo de aquele povo. Ele chama de meu povo. Jerusalém, Judá, é o meu povo. Jerusalém estava em ruínas, sendo atacada. O templo já havia sido profanado. Muitos estavam exilados. Mas Deus disse, meu povo. A disciplina que Deus aplica àqueles que Ele ama pode ser dolorosa e difícil. Mas aqueles que estão sendo disciplinados por Ele são os seus filhos que Ele está corrigindo. E nunca deixarão de ser. Essa é uma verdade quanto a Jerusalém, quanto a Judá. É uma verdade para nós. O Senhor tem como Pai, né, como Pai espiritual, Pai celestial, Ele tem todo o direito de nos ensinar, fazendo correções em nossas vidas. Mas nós não deixamos de ser seus filhos. Veja mais um progresso aqui. A violência e a traição. Versículo 14. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Edom estava entregando os fugitivos aos inimigos, estava cooperando com os inimigos de Judá. O pecado que começou no coração, lá no orgulho, agora estava sendo
expresso por meio de ações cruéis, prática de crueldade. Aqui está uma das lições importantes do livro. Deus observa como nós tratamos pessoas que estão ao nosso redor. O problema não era apenas que Edom pensava em si mesmo, mas como tratava o seu irmão. Edom, Esaú, pecou contra o seu próprio irmão, Jacó, começando com indiferença, se alegrando com a situação, se envolvendo em oportunismo, agindo de forma cruel. E isso nós devemos cuidar, para que não aconteça em nossas vidas. Como? Bem, mais uma vez, a parábola agora de Jesus no livro de Lucas, falando sobre o bom samaritano. Você se lembra? Aquela história fala de um homem que foi assaltado. Ali os ladrões, então, o espancaram, tomaram todos os seus bens, e ele ficou jogado pelo meio do caminho. E ali passou um sacerdote. Depois passou um levita. O sacerdote e o levita, eles não foram tão cruéis como foram aqueles salteadores. Mas também foram cruéis. Foram cruéis por conta da sua indiferença, por meio da prática da violência em não agir em favor daqueles que precisam de ajuda. Agora, o samaritano teve compaixão. Foi lá, ajudou, pagou despesas, levou para a hospedaria. E assim nós notamos que, da mesma forma que Edom não lançou a primeira pedra contra Jerusalém, mas acabou entrando na situação para se aproveitar, agora também o pecado ele pode se desenvolver em nossas vidas da mesma forma, sutilmente. E aí vamos crescendo, até expressar a falta de compaixão. O orgulho sempre enfraquece a compaixão. Um coração humilde se entristece com a dor alheia, não se alegra. Um coração orgulhoso se alegra com as situações ruins dos outros e permanece indiferente. Mas quem ama a Cristo age de outra forma, porque Deus condena a indiferença. Deus não nos incentiva a nos alegrarmos com a queda e sofrimento de outros. O sofrimento do próximo deve despertar compaixão em nós, nos levar à atitude de proteção e cuidado e não de oportunismo. E o orgulho, ele destrói relacionamentos. Olhando então agora para o ponto final aqui da nossa mensagem, Obadias nos mostra que o orgulho engana. Obadias nos mostra que o juízo de Deus é inevitável. Não podemos viver neste mundo sem levar em conta que nosso Deus é justo e perfeito em tudo o que faz, que a sua palavra é a verdade e vai ser sempre usado como base para a nossa avaliação. E ele é justo naquilo que aplica. Edom dizia: quem me derrubará? Mas Deus disse: eu te derrubarei. Deus leva a sério a maneira que nós nos relacionamos e tratamos uns aos outros. Agora, Edom se exaltou. Edom se exaltou e foi humilhado. Agora temos um contraponto. Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele não se exaltou. Como diz Filipenses capítulo 2, ele se humilhou voluntariamente e depois foi exaltado pelo Deus Pai. Ele se humilhou e foi exaltado pelo Pai. Cristo não buscou autoexaltação, ele não oprimiu ninguém, não desprezou ninguém, mas se esvaziou e assumiu uma forma de servo. Edom nos mostra a atitude que nós não devemos seguir, mas que ao mesmo tempo nos aponta para aquele que agiu perfeitamente, de uma forma que agradou ao Pai e é o nosso Senhor e Salvador. Edom orgulhoso, Jesus Cristo humilde, aquele que salvou os seus seguidores. A única segurança verdadeira, então, que nós podemos ter é reconhecer as nossas fraquezas humanas e confiarmos totalmente em Cristo, porque é Ele que perdoa pecados, é Ele que nos dá a alegria de vivermos neste mundo. Portanto, abandonemos o orgulho, nos humilhemos diante de Deus, tenhamos o desejo de fazer sempre a Tua vontade, não a nossa. Devemos tratar pessoas com compaixão e encontrar segurança não em bens, não em recursos, não em profissões, não em relacionamentos ou amizades, mas sempre no Senhor Jesus. Por quê? A verdade
resumida é: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos que são humildes. Que vivamos então como humildes diante do nosso Deus, para sermos cuidados por Ele e vivemos para a sua glória. Amém. Vamos orar. Senhor, nós aqui refletimos um pouco sobre essa realidade do pecado da soberba, do orgulho. Como é fácil cair num pecado assim. Pai, assim como Edom falhou e foi advertido pelo profeta Obadias, nós somos gratos pela sua maneira misericordiosa de nos advertir sobre os perigos que enfrentamos também aqui neste mundo. Agora também nos alegramos em saber que podemos viver de forma humilde, não por conta das nossas próprias forças, mas por causa de Jesus, aquele que tinha todo o direito de ser tratado como filho de Deus, como o próprio Deus, mas se humilhou, assumindo forma humana para nos salvar e também mostrar como que nós devemos viver aqui neste mundo, como aqueles que consideram os outros superiores a nós mesmos. Que assim vivamos, por meio de Cristo e para Cristo. No nome dele, amém.